E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal? Seguinte, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre retraction ou retração e para que ela serve, como você deve usar ela, umas ideias de cálculo, para variar, me abaixando aqui, umas ideias de cálculo e como tunar isso da melhor maneira possível. Por que eu estou falando assim? Porque nunca vai ficar perfeito, ainda mais nessas impressoras. Então, sem mais delongas, bora lá começar esse vídeo que vocês sabem que eu gosto de enrolar. E é isso aí, pessoal. Antes de mais nada, vamos lembrar, todos os links aí na descrição ajudam muito. Parceiraço do canal, 3D fila aqui, ó. Resina, filamento, todo tipo de filamento, dos melhores filamentos que a gente tem aí no mercado, e todos os links na descrição se você usar aí. Às vezes, eu não vou mentir, às vezes tem até um desconto especial e tudo mais, normalmente é o mesmo valor, mas o Lelo agradece demais porque ajuda muito, principalmente para ganhar pontuação lá com o pessoal e eles mandarem mais equipamentos para a gente tornar o canal cada vez mais, ó, uau! Também tem o Patreon e os membros do canal, que daí vocês vão ter acesso ao WhatsApp. Eu tô criando servidor também lá do Telegram, enfim, são coisas bacanas aí, mas o mais importante é ajudar a gente aqui do BR Makers a trazer cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? O que é retraction, pessoal, e para que serve? Quando a gente começa a empurrar filamento para o nosso hot end, a gente gera uma pressão aqui dentro. Lembra, a gente está pegando um plástico que tem 1,75 milímetros e fazendo ele passar por um bico aquecido com 0,4 milímetros. É muito estreito perto do tamanho do plástico, apesar de não parecer. Se você nunca fez esse teste, se é bem novato na impressora 3D, se você pegar com a mão e tentar empurrar aqui, você vai ver a força que o extruder tem que fazer para empurrar esse plástico. E olha que eu coloquei aqui 220 graus e eu estou com PLA. Já aí você já tem uma ideia o que o extruder está fazendo de força e quanto de pressão que a gente gera aqui dentro do nosso hot end, ali bem perto da saída do bico. Beleza, quando começaram a fazer impressoras 3D, isso daqui eu estou imaginando, tá? Isso deve ter sido um dos primeiros problemas que eles encontraram. Você começar a empurrar filamento, ele gera uma pressão lá dentro e quando você para de empurrar filamento, ele continua saindo filamento ali. O que gera isso? Ele começa a gerar stringing, o famoso stringing. Então, quando o bico vai mover de um lugar para outro na peça que você está imprimindo e você não quer que imprima nada ali, ele continua soltando filamento. E é para isso que o retraction serve, para evitar da gente continuar soltando filamento e a peça ficar o mais clean possível no final das contas. Como é que a gente faz isso, pessoal? Porque eu acho que o conceito da galera aí, principalmente que está começando no mundo da impressora 3D, não tem noção. O que a gente quer fazer aqui dentro do nosso hot end com o retraction é tirar a pressão que a gente gerou na hora que a gente fez o prime, ou seja, na hora que a gente empurrou o filamento aqui para dentro. A gente não quer puxar o filamento. Vocês já vão entender a diferença. Vamos fazer só um exemplo aqui. Posso colocar, sei lá, 10 milímetros, 15 milímetros, 1 centímetro e meio, vai resolver meu problema então e tá beleza. Não. Já entram outros problemas do retraction, porque sim, o retraction tem alguns problemas. O maior deles, que é o que mais a gente percebe, o mais perceptível, é tempo de impressão. 20% do teu tempo de impressão pode ser retraction, ou seja, você tem uma impressão de 100 minutos, 1h40. 20 desses minutos pode ser só de retraction, então quanto maior o retraction, mais tempo vai demorar para você fazer a impressão de vocês. Beleza? Mas esse daí é o único problema que o pessoal vê. Mas tem outro problema na brincadeira, esse problema é meio escondido e às vezes você tem problema na tua impressão, tua peça fica ruim, você não faz ideia porque que aí é por causa do retraction. Porque, de novo, o que a gente quer fazer aqui dentro do nosso hot end? A gente quer diminuir a pressão, ou seja, tirar essa pressão que a gente criou, olha lá pessoal, que faz continuar saindo filamento derretido. A gente quer tirar a pressão, ou diminuí-la. A gente não quer fazer o quê? Tá fazendo de uma hora para outra fazer um retraction muito grande e criar uma sucção lá dentro. O que acontece quando você cria uma sucção, que você puxa o filamento? Pode entrar ar para dentro do hot end. Ar ali para dentro do bico. E quando você tem ar ali numa meleca, numa gosma de plástico derretido ali, o ar pode entrar ali no meio desse plástico todo. E então, na hora que você for fazer o prime de novo, ele voltar a imprimir, pode sair ar. Às vezes você acha até que o filamento está úmido.
E não é simplesmente o teu retraction que está grande demais e está entrando ar lá para dentro e está estragando toda a tua impressão. Então vocês veem, não é uma coisa tão simples calibrar o nosso retraction. Nas impressoras Bowden Tube, que são a maioria que a gente tem aí, Ender, Bluer, Anycube, Anet, enfim, que tem esse tubo PTFE aqui, que vai do extruder até o hot end, tem que ser maior. Por quê? Isso é outra coisa que o pessoal não entende direito. Porque a gente tem aqui, ó, um certo jogo aqui, ó, do PTFE quando ele entra aqui, e a gente tem um certo jogo do PTFE quando ele entra no hot end. Esse daqui costuma ser menor se você fez uma instalação bacana do teu hot end, porque você deixa o teu PTFE um pouquinho para fora da rosca, e na hora que você aperta o pneumatic coupler lá, o calculador pneumático, ele vai fazer uma força do PTFE contra o teu bico. Então esse daqui acaba tendo um pouquinho menos de jogo. Lembra, você não pode colocar muito para fora o PTFE, senão ele amassa todo lá e não passa filamento. Então você tem que colocar um pouquinho para fora, às vezes será 1 milímetro para fora, daí quando você aperta ele fica bem preso. Aqui você consegue meio que mitigar esse problema. Aqui não. Essa parte aqui é a parte mais fácil de você medir, porque como é que a gente vai calcular o nosso retraction? Não existe uma conta exata, tá? É uma coisa bem complicada e vocês já vão entender por quê. A gente precisa colocar em conta esse jogo que a gente tem aqui, da saída do extruder. Opa, eu soltei, eu uso esses pininhos aqui, às vezes vale a pena até imprimir quando você não tiver, porque diminui um pouquinho, ó. Eu tirei isso daqui agora, caiu, ele quase que dobrou o jogo que tem aqui nessa saída. Caramba, eu tô bem, hein? Sempre que eu gravo o vídeo faz essas coisas aqui. Ele diminui um pouquinho esse jogo, só que ele não acaba completamente com esse jogo. E o próprio desenho desses acopladores pneumáticos, ainda mais esses baratinhos, eles normalmente têm só 3 ou 4 presilhas lá dentro para segurar o PTFE de não sair. Acaba começando a ter um pouquinho de jogo depois de um pouco de uso, acaba estragando, começa a cada vez soltar mais e chega uma hora, que já aconteceu comigo algumas vezes, solta completamente, você chega aqui no dia seguinte de uma impressão, tá só o filamento todo enrolado aqui, porque soltou o PTFE, mas daí já é outro assunto. Então a gente tem que levar em conta, sim, esse 1 ou 2 milímetros que tem aqui. Só que tem outra coisa escondida nessa brincadeira toda. O filamento, olha como tá bom esse filamento aqui que veio nas kits, às vezes ele quebra assim só de encostar. Ele tem 1,75 milímetros. Claro, ele não é homogêneo isso daqui. Sei lá, 1,7 até 1,8, depende do fabricante, tem uma tolerância melhor ou pior. E o tubo PTFE, obviamente, é muito mais largo do que isso. O tubo PTFE, se eu não me engano, por dentro tem 2 milímetros e pouquinho, alguma coisa. E aí que está a segunda parte que é meio escondida aqui. Quando você vai passar o filamento aqui dentro, o filamento ele está meio que solto lá dentro do tubo. Então se você tem um tubo desse tamanho fazendo uma curva, imagina assim, quando você faz o retraction, o filamento vem para cá. Quando você faz o prime, ele vai para frente. Então você tem esse jogo. Esse jogo aqui dentro do PTFE é um dos maiores contribuidores para toda essa folga e você não conseguir realmente tirar a pressão, porque agora vamos fazer o contrário. Você está fazendo o prime, está o tubo aqui nessa curva assim, e ele está empurrando lá para cima na parede. Na hora que você vai fazer o retraction, em vez dele tirar do bico, o jogo dentro do tubo PTFE vai fazer o filamento fazer isso. Então, na verdade, você não está tirando pressão nenhuma, você só está diminuindo a distância aqui e a pressão lá dentro vai continuar. Então é por isso que nas impressoras Bowden Tube a gente usa um retraction mais alto, a gente precisa de um retraction mais alto. Impressoras Direct Drive a gente usa um retraction bem menor. Por quê? Porque a gente já pode eliminar primeiro esse jogo, porque quando você monta, por mais que você use PTFE, quando você monta o extruder em cima do hot end, do mesmo jeito que aqui a gente conseguiu mitigar o problema, a gente consegue mitigar em cima também, vai estar pressionando o PTFE um contra o outro, então você não vai ter esse jogo, já eliminou aí alguns milímetros. E você também não vai ter toda a curva e esse tamanho todo do PTFE, do Bowden Tube, para ter jogo do filamento lá dentro. Então nas impressoras Direct Drive, sim, você consegue escapar com 1,5 mm, 2 mm. Galera, você falou um monte de coisa, um monte de teoria, quanto que eu uso? Como é que eu faço esses cálculos? Galera, a única coisa que você consegue realmente medir precisamente é o jogo que você tem aqui. Então esse daqui você já tem que levar em conta. Então começa a partir daí, sei lá, 1, 2 mm, daí você coloca mais 1, 2 mm aqui, sei lá, deu 3 mm. E como eu falei, aqui acaba sendo um pouquinho maior. Você consegue até, com uma impressora com o hot end frio, você consegue empurrar o filamento
e soltar, e também medir um pouquinho aqui com uma caneta. O jeito mais fácil, pessoal, em vez de ficar inventando cálculo aqui, inventando maneira de calcular, comecem no perfil de vocês do Cura, quando vocês comprarem uma impressora, com uns 7mm de retraction, que é o que mais ou menos se usa nessas impressoras. Na Ender 3 V2, se eu não me engano, eu estou usando 6, tá? Eu estou conseguindo usar 6 porque eu consegui melhorar bastante aqui e aqui. Eu acho que eu vou conseguir diminuir para uns 4 isso. Como? Usando outro tipo de tubo, pessoal. Eu sei, Lelo, você tá querendo que a gente compre coisa aí no teu link. Galera, é que são aquelas coisinhas que realmente valem a pena a gente investir. Isso daqui é aquele tubo Capricorn. É uma outra marca que faz tubos. E o que ele tem de melhor, pessoal? Muito mais resistente com temperatura. Então só de você trocar de um tubo PTFE normal para esses Capricorns, você já consegue mitigar aquele problema de poder imprimir só no máximo até 240, 245 graus. Porque o problema é justamente o PTFE normal, começa a soltar uma fumaça tóxica e começa a se desintegrar quando você passa dos 240 graus. Tanto que chega uma hora que a tua impressora não está mais imprimindo, você vai desmontar o tubo PTFE, está todo preto lá dentro. Isso daqui aguenta uma temperatura extremamente mais alta. Mas Lelo, a temperatura aqui não vai mudar no nosso retraction. Não. Quer dizer, até muda, tá? A gente já pode conversar com isso daí, porque o retraction vai depender também do filamento que você está usando. ABS, PLA, PETG, alguns você precisa de um pouco a mais, um pouco a menos. Então, a maioria dessas coisas de calibração de retraction é realmente tentativa e erro. Mas se você começar com uns 7mm numa impressora Bowden Tube e com uns 2mm numa impressora Direct Drive, você vai ver que você já vai estar num bom caminho. Aqui, além de tudo, ele é muito mais bem feito por dentro, ele é um pouquinho mais estreito, tem menos jogo aqui dentro, daquilo que eu estava falando do filamento, e a tolerância, ele é bem mais homogêneo aqui dentro, o furo, ele não fica abrindo e fechando tanto quanto um PTFE. Então realmente você consegue melhorar bastante a qualidade da tua impressão, ou da tua impressora, trocando de um PTFE normal para um Capricorn. Se eu lembrar, eu vou colocar aí link na descrição de alguns aí, os que você vê que na foto mesmo está escrito, tem um adesivo, alguma coisa escrito Capricorn, que daí sim você está realmente comprando o tubo Capricorn, tá? Então isso daqui é um jeito também de você conseguir diminuir um pouco isso daí. Resumindo, tome muito cuidado com a quantidade de retraction, porque apesar de você conseguir melhorar a impressão pelo lado de tirar a pressão, se você criar aquela sucção, pode estragar a tua impressão e você não vai saber nem o que está acontecendo. É melhor às vezes você ter um pouquinho de stringing, quando você chega naquele limite que você está com bem pouquinho de stringing, ali você já pode parar, ou aumentar tipo meio milímetro o teu retraction, não aumentem mais do que isso. Em impressoras Direct Drive já são outros 500, só de você estar ali com 1,5 mm, 2 mm, você já vai ver que tua impressora já vai estar imprimindo sem stringing nenhum e não vai aumentar tanto assim o tempo da tua impressão. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais esse vídeo do BR Makers, dessa dica aqui que era para ser rápida, mas eu não consigo me controlar, acabo fazendo o vídeo longo. A gente se vê no próximo vídeo. Um baita de um abraço para vocês, se inscrevam no canal, like, dislike, comentários, enfim, tudo isso daí, os links na descrição. Valeu!